Olá, muito bom ter a sua companhia em mais um Responsabilidade. A pauta de hoje é valorização humana e como o empresário pode contribuir com a sociedade através de simples ações que resgatam a cidadania e o valor ético de cada indivíduo. Vamos conhecer alguns exemplos que podem mudar a vida das pessoas. A oportunidade do primeiro emprego sem experiência, a quitação dos impostos, entre outras coisas que no dia a dia passam sem que seja dada a devida importância. É isso aí, aqui no Responsabilidade você tem acesso a pequenas informações sobre grandes atividades que possuem enormes resultados. Fique aí ligadinho que o programa do Bem volta já. Estamos de volta com Responsabilidade. Hoje em nosso estúdio, o deputado estadual Cristino Áureo e o Frederico Luz, que é na verdade o Fred Luz, o nosso parceiro, o nosso amigo, ele é sócio da Richard e da Salinas, né, Cristino? Porque a gente tem que mostrar que é um companheiro, que é um amigo de longa data, né? Que sempre teve... O Fred, ele tem uma atividade empresarial já muito consolidada, né? São 36 anos de Richard, que é uma marca muito prestigiada no público masculino e feminino, porque fez uma migração interessante, né? E até eu diria que um pouco inédita. E hoje agregou a Salinas também, que moda praia, mostrando que o Rio de Janeiro tem essa vocação da moda, enfim. E o Fred, além de ser uma figura humana extraordinária, ele também tem um desempenho à frente dessas atividades, né, que nos torna admiradores. Então hoje aqui nós estamos no papel também de fãs do Fred. Fãs, né, Fred? Porque a gente fala sobre primeiro emprego, todo mundo, eu acho que assim, existe esse clamor entre a juventude. Você não consegue emprego porque não tem experiência, como você não tem experiência, não consegue emprego. Quer dizer, um gargalo enorme desse como a Richard, uma marca tão consolidada há tanto tempo, que dá essa oportunidade, é um negócio extraordinário, né? A gente assim, se orgulha muito e a gente é muito preocupado, principalmente na passagem assim, dos valores éticos, no respeito às pessoas. E as pessoas, normalmente, trabalham nas nossas lojas atendendo ao público, né? Quer dizer, então, o toque, a gente não gosta de ser agressivo demais, gosta de ser respeitoso, educado e principalmente verdadeiro, né? Então, são valores que a gente passa, a gente tem vários vídeos lá em que a gente mostra isso para as pessoas serem solícitas, mas não serem assim, não serem agressivas no tratamento, serem respeitosas, darem tempo às pessoas e falarem sempre a verdade. Não se cederem, né? Exatamente. Porque ninguém aguenta entrar numa loja e a pessoa ficar praticamente perseguindo o consumidor, não tentar né? vender de qualquer maneira, não tentar vender alguma coisa que não seja adequada para aquela pessoa. Agora, essa decisão de vocês quererem, então, dar essa primeira oportunidade ao jovem, partiu de quê? Fundamentalmente, assim, o que a gente deseja é que o nosso cliente, ele encontre na loja pessoas do mesmo meio dele. Quer dizer, a gente busca que a nossa loja seja assim, quase que uma extensão da própria casa do nosso cliente. Então, é como se ele chegasse lá e ele encontrasse o filho dele, ele encontrasse um colega dele, sabe? A gente acredita que isso permite que as coisas fluam de uma forma muito mais natural. E o varejo, quer dizer, é um ambiente, né, esse processo assim, que a gente pega uma parte dessa turma, depois vão ter oportunidade dentro da nossa organização, mas muitos outros, eles estão na faculdade e eles buscam outro tipo de atividade, eles vão migrar para a área financeira ou vão ser médicos, mas em qualquer atividade, a relação com o público vai ser sempre uma coisa muito demandada. E quem tem essa oportunidade desse desenvolvimento, e a gente tem vários casos assim de testemunhos de pessoas que hoje são notáveis aí nas suas carreiras, de que aprenderam muito durante esse processo inicial conosco. E a gente é muito orgulhoso disso. É verdade, eu concordo com você. Acho bem interessante estar colocando isso, porque eu acho muito valioso, né, Cristino? A pessoa que teve a oportunidade de passar por um aprendizado de venda, acho que se prepara para qualquer, como ele disse, qualquer atividade na vida, né? Você outro dia até comentou isso num programa aqui, que quem faz comércio depois faz qualquer coisa, porque o comércio exercita, eu acho que todos os sentidos da pessoa, né? Ele tem que desenvolver também essa habilidade na comunicação, toda a linha da argumentação para vender, mas também no comércio se inicia um processo de socialização. A pessoa passa a trabalhar em equipe, passa a entender um pouco a sistemática do mundo e tem um quê de psicólogo também, porque quando uma pessoa entra numa loja, o bom vendedor,
ele rapidamente ele tem que entender o comportamento daquele cliente, ele tem que saber que ali está um ser humano com algumas características que são diferentes de outras e que ele vai ter que modular um pouco a forma dele atender para poder ser bem sucedido. Então, isso é um aprendizado que eu conversava um pouquinho aqui antes com o Fred, eles captaram bem essa necessidade de treinar a pessoa, porque às vezes algumas empresas acham que treinar uma pessoa é pegar e enfiar um conteúdo, todo mundo falando a mesma coisa, repetindo, e não é assim, porque na prática, exatamente essa riqueza de dar instrumentos à pessoa é que eu acho que faz a diferença. Então, o primeiro emprego vindo do comércio e vindo de uma marca, né, de uma estrutura de empresa, que tem essa preocupação, acaba formando muito bem essa pessoa. E como o comércio também é uma atividade que tem uma certa rotatividade, porque, como ele disse aqui, a pessoa ela vai galgando posições. Mas eu imagino o material, o rico material que uma empresa como a Richard tem para trabalhar, porque quando você está trabalhando com pessoas do meio universitário, você pode ter passado pelos seus quadros pessoas que certamente serão destaque em várias atividades e que talvez sejam destaque até na atividade empresarial própria, aquela mesmo que eles estão, exatamente porque tiveram esse primeiro empurrão. Então, eu acho que é muito interessante e, sob o ponto de vista da produção também, a Richard tem uma experiência bacana que eu acho que valia a pena você explorar um pouco, porque além do comércio, eles também são industriais. Né? Sem sombra de dúvida. São um galpão enorme, com milhares de pessoas, mas antes disso, só queria finalizar chamando a atenção até para os empresários que estão em casa, Sim. porque eu acho admirável essa atitude, né? Porque eu tenho a sensação de que no nosso país assim, fica o cachorro correndo atrás do rabo. Você não consegue porque você não tem porque não consegue. Então, assim, que isso sirva de exemplo, né, Cristiano, para outros empresários que também deem essa oportunidade e vejam que dá certo, porque é uma experiência fortuita. Né? A Richard está indo muito bem, obrigada. Graças a Deus. Eu acho que esse lado, né, de estimular, e aí eu acho que tem muita gente que, inclusive, desconhece as vantagens, até de legislação, para trabalhar com aprendizes. Eu mesmo, Fred, tenho uma experiência, minha vida profissional começou como aprendiz no Banco do Brasil. Eu estou lá há 34 anos e tenho o maior orgulho, inclusive o presidente do Banco do Brasil atual é um ex-menor aprendiz. Então, trabalhar com isso, você resgatar uma pessoa que vem de uma família simples e que, se você der a mão a essa pessoa lá no início da vida dela, você faz com que ela tenha uma trajetória diferente, isso eu acho que tem um grande valor. Né? Esse estímulo, acho que... Eu acredito pessoalmente até que essa é a nossa principal responsabilidade, né? A gente criar oportunidades cada vez maiores para as pessoas, independente de onde elas vieram, em que família elas nasceram, que elas tenham uma real oportunidade de desenvolvimento, de enriquecimento das suas vidas, né? É aquele negócio assim, eu acredito, e isso é quase um clichê, que é muito melhor ensinar a pescar do que ficar dando peixe, né? Então, agora juntando aí o que o Cristino falou da nossa ida para Valença, e aliás o Cristino é um grande responsável por isso, porque na época ele era o secretário de Agricultura e Desenvolvimento do Interior e nos ajudou muito esclarecendo as oportunidades, em que etapas o Estado ajudava, nos apresentou lá a Prefeitura de Valença. E naquela ocasião, eu não sei se o Cristino se lembra, Valença estava muito parada, porque perdeu a indústria têxtil. Eram assim, diversos galpões, completamente vazios, né? Não tinha nada, muito poucas empresas empregando, atividades muito mais em casa, de pequenas facções. Muita informalidade. Né? E no momento em que nós estávamos precisando criar uma produção própria, e nós fomos para lá, na época, me lembro que a nossa ideia era empregar cerca de 100 pessoas, 120 pessoas. Nossa. A gente fez várias parcerias. A gente montou um centro de treinamento lá, em parceria com o Senai, na época a Secretaria de Trabalho do Estado do Rio de Janeiro. Nós nós treinamos cerca de 180 pessoas, aproveitamos de imediato 120 pessoas que não sabiam, não tinham uma profissão. Né? E que passaram a ter do zero.